Sob um sol que castiga a terra, estende-se um palco forjado no crisol do tempo. Esta é uma terra de beleza brutal e deslumbrante, onde vida e morte não são opostos, mas parceiros numa dança íntima e eterna. Nesta terra, duas potências reinantes preparam-se para um novo capítulo na sua guerra intemporal. Uma baseia-se no poder absoluto, solitária mas performática. A outra confia na coordenação impecável, rápida, persistente e implacavelmente adaptável. Duas estratégias, duas naturezas, um confronto que molda o próprio ritmo da savana. A savana africana, uma terra de contrastes marcantes. Céus infinitos e pastagens douradas estendem-se até ao horizonte, pontuados por arbustos baixos que criam padrões espontâneos de cor. Este não é meramente um lar, mas uma arena de encontros constantes, onde cada momento pode oscilar entre o paraíso e o perigo. Nesta vida selvagem, leões com as suas densas jubas e andar majestoso emergem como monarcas de um mito. Cada passo deliberado que dão na relva seca acentua a sua presença imponente. Os leões não apenas caçam, eles dominam a terra. A força absoluta, combinada com uma estratégia fluida, torna-os um dos predadores mais formidáveis, a personificação do poder nas planícies. Mas nas planícies, um trono é mantido pelo sangue e pelo instinto, e agora chegou a hora de os seus governantes agirem. Mas as zebras são meramente uma distração. A verdadeira presa, uma que promete sustentar uma dinastia, chegou. É por estes gnus que toda a família esperava. A caçadora líder orquestra a perseguição furtiva. A matriarca começa a tecer a sua rede, não com comandos, mas com um olhar, uma subtil mudança de peso. Ela envia cada irmã para o seu lugar designado na relva alta. Anos de caça forjaram uma compreensão tácita. Cada indivíduo sabe o seu papel a desempenhar. Um leão não tem nem a velocidade explosiva de uma chita, nem o gênio do leopardo para a ocultação. E assim, esta caça depende inteiramente da furtividade. Nesta abordagem final, o sucesso é medido em silêncio. Cada respiração é um risco, cada farfalhar da relva uma potencial traição. A primeira leoa explode da cobertura, um sacrifício deliberado. A sua carga é projetada não para matar, mas para criar o caos. E no pandemônio a segunda sombra irrompe.
Desta vez, não há escapatória. Seu assalto coordenado atinge o alvo. Este grande gnu fornecerá uma refeição vital, suficiente para sustentar toda a família por um dia. No outro extremo, os cães selvagens africanos surgem como mestres artistas. Ágeis, adaptáveis e resistentes, a sua força não advém da sua própria capacidade individual, mas do poder da unidade. A matilha opera como uma única entidade, cada membro uma parte de engenharia de precisão de uma máquina viva. Mas esta caça é diferente. O cheiro no vento não é de presa, mas de um rival. Uma maré de caçadores pintados inunda a clareira, e no seu epicentro uma leoa está sozinha. A sua coragem agora a única fortaleza para a pequena vida que treme ao seu lado. O impasse termina quando a matilha percebe que a sua vantagem inicial está perdida. A mãe e o seu filhote estão seguros. Encontros como este ocorrem quase diariamente nas pastagens africanas. Cães selvagens e leões coexistem, cada um afirmando o seu lugar através de cada caça, de cada uivo que ecoa pelo imenso espaço. Este domínio abrange cerca de 3 milhões de milhas quadradas, do Serengeti na Tanzânia ao Kalahari na Namíbia. Pastagens douradas, árvores de acácia semelhantes a guarda-chuvas invertidos e rios serpenteantes são a força vital que sustenta este lugar. A cada ano, esta região recebe entre 20 e 50 polegadas de chuva, concentradas nos poucos meses da estação chuvosa. É então que a vegetação irrompe em verde e os riachos enchem-se até a borda. Nesta terra, herbívoros como gnus, zebras e búfalos dominam as vastas planícies. Uma zebra, com cerca de 700 libras, move-se como uma aparição no seu distintivo casaco listrado e os seus coices podem fazer um atacante pensar duas vezes. O gnu, 1/4 de tonelada de músculo e instinto migratório. Ele carrega o poder das planícies nos seus tendões. Contudo, este poder significa pouco quando as sombras começam a mover-se e os caçadores se aproximam. O búfalo do cabo é um verdadeiro gigante, pesando mais de 2.000 libras, uma fortaleza viva que poucos predadores ousam abordar.
No entanto, nenhuma criatura aqui existe sem ser desafiada. Os predadores de topo, leões, hienas e cães selvagens africanos são os verdadeiros governantes da cadeia alimentar. Os seus mantos, um mosaico de cores irregulares, espelham a beleza caótica mas ordenada da natureza. Estes pequenos guerreiros foram aprimorados ao longo de milhões de anos para se tornarem um dos predadores mais eficazes do planeta. Há aproximadamente 1,7 milhões de anos, surgiram os ancestrais do cão selvagem. Foi um período em que o clima de África sofreu mudanças drásticas, dando lugar a vastas novas pastagens. O corpo do cão selvagem é projetado para máxima eficiência na caça. Pesando entre 40 e 80 libras, estão entre os carnívoros mais leves de África. As suas pernas são longas e esbeltas, com apenas 4 dedos em cada pata, em vez dos 5 encontrados na maioria dos canídeos. Esta estrutura parece feita propositadamente para atravessar a savana. O seu pelo, com as suas manchas pretas, brancas e douradas, não é apenas impressionante, mas também serve como camuflagem perfeita entre as ervas altas, onde a luz solar projeta sombras salpicadas. Com esta aparência única, os cães selvagens podem desaparecer de vista como sombras deslizando sobre a terra. Hoje, este predador magistral é encontrado apenas em algumas áreas, como o delta do Okavango no Botsuana, o Serengeti e a reserva de caça de Selos na Tanzânia. A expansão da savana trouxe vantagens, mas também muitos desafios. Numa paisagem tão aberta, onde a linha entre a vida e a morte é apenas um momento, sobreviver sozinho é impossível. Assim, os cães selvagens desenvolveram uma estrutura social profundamente coesa. Cada matilha consiste tipicamente de 10 a 40 indivíduos, formando uma comunidade semelhante a uma família alargada. No coração da matilha estão um casal alfa, geralmente o macho e a fêmea mais fortes.
O casal alfa não só lidera, mas são também os únicos membros da matilha autorizados a reproduzir-se. Quando o casal alfa tem uma nova ninhada, os outros membros partilham a responsabilidade dos cuidados. Eles revezam-se na proteção dos filhotes contra predadores ou ameaças ambientais. Cada caçada de cão selvagem começa com um período de observação cuidadosa. A matilha procura presas potenciais, como gazelas em perigo ou os filhotes de gnus e zebras. O alvo é frequentemente escolhido com base em sinais de fraqueza ou vulnerabilidade, como um bezerro separado do seu rebanho ou um indivíduo doente incapaz de correr rápido. A decisão não é tomada por um único indivíduo. Os cães selvagens africanos exibem um comportamento peculiar. Antes de iniciar uma caçada, eles realizam um ato conhecido como espirro. Este não é um mero reflexo, mas uma forma única de comunicação, significando consenso, uma rara expressão de democracia no reino animal. Os indivíduos mais rápidos correm à frente para pressionar a presa, enquanto outros se movem para os flancos para cortar as rotas de fuga. Alguns membros posicionam-se na retaguarda, garantindo que a presa não pode voltar atrás. Esta coordenação é como uma performance perfeitamente coordenada. Esta estratégia coletiva eleva a sua taxa de sucesso na caça para 85%, um número que supera a maioria dos predadores da savana. Assim que a presa é subjugada, toda a matilha começa a alimentar-se imediatamente. Eles comem não só para satisfazer as suas próprias necessidades, mas também para armazenar nutrientes para levar de volta a outros membros. Os cães selvagens têm um comportamento característico. Eles regurgitam uma porção da sua comida digerida para partilhar com seus semelhantes, demonstrando um forte laço social e espírito comunitário. No entanto, a sua savana nunca é um lugar completamente seguro. Os leões, com o seu tamanho e força superiores, frequentemente roubam comida das matilhas de cães selvagens. Em situações urgentes, a estrutura social do cão selvagem é mais evidente do que nunca. Quando um indivíduo está ferido ou em perigo, toda a matilha reúne-se imediatamente para proteger esse membro.
Neste mundo de perigo constante, a maior arma do cão selvagem não é o dente ou a garra, mas a confiança. Pois descobriu-se que uma matilha unida pela lealdade, uma família que permanece unida, tem muito mais probabilidades de suportar as dificuldades da savana do que uma que está fraturada e sozinha. Ao focar-se nos indivíduos fracos, velhos ou doentes em rebanhos de impalas, gazelas ou gnus, os cães selvagens atuam como uma mão invisível da natureza, ajudando a melhorar a saúde e a força das populações de presas. No entanto, a expansão humana invadiu seu habitat natural. As savanas são convertidas em terras agrícolas e as florestas são desmatadas, restringindo o espaço de que precisam para vaguear e caçar. Ao mesmo tempo, doenças como raiva e esgana, muitas vezes transmitidas por cães domésticos, impactaram severamente as populações de cães selvagens. Não só tem de superar as ameaças de um ambiente hostil e doenças, mas os cães selvagens também enfrentam uma competição feroz de predadores maiores. Nas vastas pastagens da savana africana, os leões emergem como reis sem coroa. Cada um dos seus passos parece estremecer o chão, afirmando domínio sobre um território que testemunhou a sua presença por centenas de milhares de anos. A origem dos leões remonta a cerca de 2 milhões de anos, quando seus ancestrais, juntamente com outras espécies do gênero Panthera, como tigres, leopardos e jaguares, apareceram pela primeira vez em África. Foi um tempo em que o clima global se estava a tornar mais frio e seco, forçando os animais a adaptarem-se rapidamente às mudanças ambientais. Um leão macho adulto pesa entre 330 a 550 libras e mede de 5,5 a 8 pés de comprimento, excluindo a cauda. A leoa, embora menor, com 260 a 400 libras, destaca-se em agilidade e flexibilidade. O seu pelo dourado pálido serve como camuflagem ideal e ajuda a regular a temperatura corporal sob o sol intenso, onde as temperaturas diurnas podem exceder os 104 graus Fahrenheit. As suas táticas de caça refletem esta adaptação, pois os leões são frequentemente ativos no início da manhã ou ao anoitecer, quando as temperaturas são mais baixas e a presa está menos vigilante. Uma
Uma alcateia de leões tipicamente tem de 5 a 15 membros e, sob condições favoráveis, esse número pode subir para 30. A organização da alcateia gira em torno de um grupo de leoas aparentadas, dos seus filhotes e de 1 ou 2 machos adultos. As leoas são a principal força de caça, responsáveis por alimentar toda a alcateia. As suas caçadas exibem uma coordenação notável. Enquanto as fêmeas se encarregam da caça, os machos assumem o papel de proteger o território e manter a ordem dentro da alcateia. Com seu peso superior e juba densa e proeminente, os machos são um símbolo de poder. A estrutura social dos leões baseia-se não só na força física, mas é também mantida por um espírito de unidade e cuidado mútuo. As fêmeas revezam-se nos cuidados com os filhotes, independentemente de serem seus ou não. No entanto, a estabilidade dentro da alcateia não é permanente. Os machos dominantes enfrentam constantemente ameaças de machos nômades ou de outras alcateias. Se um intruso assume o controlo, os filhotes do macho anterior são frequentemente mortos. Este ato, embora aparentemente cruel, é na verdade uma estratégia biológica para garantir que os genes mais fortes são transmitidos. Uma alcateia de leões requer uma grande quantidade de carne para sustentar as suas atividades diárias, com cada adulto a consumir cerca de 15 libras de carne por dia. Os seus olhos são projetados para funcionar bem em pouca luz, capazes de ver 6 vezes melhor no escuro do que os olhos humanos. Isto dá-lhes uma vantagem distinta durante as caçadas noturnas. Um olfato apurado permite aos leões detectar presas a uma grande distância, enquanto as suas orelhas conseguem captar os sons mais fracos. A estratégia de caça de um leão baseia-se na surpresa e no poder, muito diferente da abordagem baseada na velocidade da chita ou da cooperação incansável do cão selvagem.
Uma caçada geralmente começa aproximando-se silenciosamente do alvo, diminuindo a distância para não mais de 30 pés antes de lançar o ataque decisivo. Apesar disso, a sua taxa de sucesso é de apenas entre 30% e 40%. O poder de um leão culmina nas suas mandíbulas, não meramente osso e músculo, mas um aperto de torno capaz de esmagar a vida das suas vítimas. Os seus caninos, punhais de marfim forjados pela evolução, não são projetados para ferir, mas para desferir o golpe fatal final. A vida esculpida pelo tempo com cada espécie, uma obra-prima à sua maneira. As diferenças nas estruturas físicas destas duas espécies são o resultado de milhões de anos de evolução. Um contraste perfeito entre velocidade e força, entre resistência e poder. O corpo do cão selvagem africano é um magnífico testemunho do design meticuloso da natureza. Eles possuem uma estrutura compacta, mas poderosa. Esta estrutura corporal reduz o peso total e melhora a eficiência durante viagens de longa distância, permitindo-lhes atingir velocidades máximas de até 44 mph durante perseguições intensas. Os cães selvagens também possuem uma resistência impressionante, capazes de perseguir presas por mais de 3 milhas. Em forte contraste com a agilidade e resistência do cão selvagem, o leão representa um poder esmagador e domínio absoluto. Dotados de um físico maciço, os leões usam explosões curtas de poder para caçar em vez de dependerem de resistência prolongada. As suas poderosas patas traseiras atuam como molas de aço, gerando uma força imensa que lhes permite lançar-se sobre a presa a velocidades máximas de até 35 milhas por hora em curtas corridas. A mandíbula de um leão é uma arma de grande força destrutiva, com uma mordida que pode atingir 1000 libras por polegada quadrada. As suas garras, com cerca de 1,5 polegadas de comprimento e retráteis para manter a afiação, são as principais ferramentas para agarrar a presa.
Para o cão selvagem africano, o conceito de território é fluido, como uma corrente em constante mudança, expandindo-se ou contraindo-se de acordo com as necessidades de sobrevivência da matilha. Cada matilha tipicamente controla uma área de 200 a 1.200 milhas quadradas, onde não só caçam, mas também se movem constantemente para evitar conflitos com ameaças maiores, especialmente leões. Eles usam urina e fezes para marcar a sua área operacional, um sinal químico para avisar outras matilhas para se manterem afastadas. Em contraste com a flexibilidade do cão selvagem, para um leão, o território é uma fortaleza fixa. Uma alcateia de leões tipicamente controla uma área de 50 a 150 milhas quadradas, muito menor do que o alcance do cão selvagem. No entanto, esta área é defendida com uma determinação inabalável. Os machos adultos da alcateia são os principais responsáveis por guardar as fronteiras territoriais. Eles patrulham regularmente, deixando marcas de cheiro com urina e marcas de garras nas árvores para declarar a sua posse da área. A competição entre estes dois predadores começa com a sua fonte de alimento partilhada. Tanto cães selvagens quanto leões dependem de herbívoros como impalas, gnus e zebras. Os leões empregam táticas de emboscada, confiando no poder explosivo e na surpresa para lançar ataques a curta distância. Enquanto isso, os cães selvagens são os verdadeiros corredores de maratona da savana.
Eles aproveitam a sua velocidade, resistência e coordenação precisa da matilha para exaurir a sua presa antes de desferir o golpe final. Embora os cães selvagens tenham uma taxa de sucesso na caça mais do que o dobro da dos leões, isso não garante que possam manter a sua presa. Um único leão adulto pode afugentar uma matilha inteira de cães selvagens com a sua mera presença. Estudos em 2024 mostram que 80% dos confrontos entre cães selvagens e leões resultam na morte de um cão selvagem. No Serengeti, onde a densidade de leões é esmagadora, os cães selvagens frequentemente tornam-se vítimas nestes conflitos. Um estudo de 2023 registrou uma alcateia de leões a matar 6 cães selvagens em apenas 15 minutos. No entanto, os cães selvagens não são facilmente subjugados. Embora lhes falte a força para um confronto direto, possuem uma adaptabilidade incrível. Confrontados com a ameaça de um leão, os cães selvagens frequentemente escolhem recuar em vez de lutar. Este comportamento não é um sinal de fraqueza, mas uma estratégia de sobrevivência. Mas em situações onde a fuga é impossível, os cães selvagens por vezes recorrem a uma tática incomum: fingir-se de mortos. Este comportamento, embora raro, foi documentado no Serengeti em outras áreas. Quando atacados por um leão, alguns cães selvagens ficam imóveis, fingindo-se de mortos. Isto não só distrai o inimigo, mas é também uma última tentativa de evitar a morte, demonstrando a sua flexibilidade e criatividade nos instintos de sobrevivência.
Na natureza, a chita é o símbolo absoluto da velocidade. Falta-lhes o poder esmagador do leão, nem possuem a astúcia característica da hiena. As chitas existem como corredoras de elite. A herança evolutiva da chita remonta a 8 a 10 milhões de anos, mais antiga do que a dos leões ou tigres. Com um peso de 77 a 143 libras, a chita possui uma estrutura ideal para atingir altas velocidades. Pernas longas, uma coluna vertebral flexível e garras semi-retráteis proporcionam máxima tração no chão. Pode acelerar de 0 a 60 milhas por hora em apenas 3 segundos, um número que torna a fuga quase impossível para a maioria das presas. No entanto, apesar de uma taxa de sucesso na caça de 50 a 60%, as chitas raramente mantêm a sua presa por muito tempo. Num ambiente onde hienas, leões e cães selvagens estão sempre à espreita, a chita deve comer rapidamente. Pelo contrário, os cães selvagens são um símbolo de resistência e alta organização. Com seus grandes números, podem perseguir a presa até que esteja completamente exausta. Embora chitas e cães selvagens raramente se confrontem diretamente, a competição entre eles é inevitável. Ambos visam presas de tamanho médio e pequeno, como gazelas de Thompson e impalas. No entanto, quando os cães selvagens aparecem, a disparidade numérica frequentemente força a chita a recuar, entregando a sua refeição.
Para evitar conflitos, as chitas frequentemente escolhem caçar de manhã cedo ou ao fim da tarde, quando os cães selvagens estão menos ativos. Enquanto isso, os leopardos são predadores secretos que se movem em silêncio. São a personificação da paciência e da ocultação, fundindo-se nas sombras para se tornarem caçadores invisíveis. O leopardo originou-se de um ancestral antigo que viveu há cerca de 1,8 milhões de anos. Hoje, o seu alcance é de apenas cerca de 25 a 37% do que já foi, mas a sua adaptabilidade ajudou-os a sobreviver. Pesando entre 66 e 176 libras, os leopardos não são os maiores dos grandes felinos, mas possuem uma força incrível. Os seus pelos são adornados com manchas em forma de roseta, proporcionando camuflagem perfeita no seu ambiente. Na escuridão da savana, os leopardos operam silenciosamente, mas com extrema eficiência. Eles vivem vidas solitárias. O território de um indivíduo pode variar de 10 a 15 milhas quadradas, marcado com urina e marcas de garras. A presa preferida dos leopardos são pequenos herbívoros, como javalis ou impalas. Esta escolha ajuda a minimizar a competição direta com predadores maiores e adequa-se ao seu estilo de caça solitário. Ao atacar, eles aproximam-se da presa por trás ou pelo lado, diminuindo a distância para não mais de 50 pés antes de atacar.
A sua velocidade máxima atinge cerca de 36 milhas por hora. Não são os mais rápidos, mas o seu poder e precisão são formidáveis. Após subjugar a sua presa, os leopardos frequentemente arrastam a carcaça para uma árvore. Esta é uma tática para evitar que seja roubado por outros predadores, como hienas. A clara diferença na seleção de alvos e nas táticas de caça ajuda a reduzir a competição direta entre leopardos e cães selvagens. No entanto, a presença de cães selvagens é sempre uma ameaça potencial para os leopardos, especialmente para mães com filhotes. Nestas situações, a mãe leopardo frequentemente move os seus filhotes para locais mais seguros, geralmente no alto dos galhos de uma árvore. Durante períodos de escassez de alimentos, os cães selvagens podem roubar presas de leopardos. Embora os leopardos sejam maiores e mais fortes, a sua vida solitária coloca-os em desvantagem. Confrontado com uma grande matilha de cães selvagens, um leopardo é frequentemente forçado a abandonar a sua presa recém-abatida e escalar uma árvore para escapar. Além do seu inimigo jurado, o leão, os cães selvagens africanos são também um dos alvos favoritos das hienas. Isto não é porque os cães selvagens são presas fáceis, mas porque as suas eficazes estratégias de caça frequentemente rendem recompensas abundantes. Embora as hienas sejam predadores formidáveis, a organização coesa dos cães selvagens frequentemente lhes dá uma vantagem em confrontos diretos. Um estudo de 2023 mostrou que em 60% dos conflitos, os cães selvagens foram vitoriosos, especialmente quando tinham a vantagem numérica. No entanto, a vitória nem sempre é garantida para os cães selvagens. Quando um clã de hienas é maior ou mais agressivo, eles podem facilmente subjugá-los e roubar a sua presa.
A diferença nas táticas de caça também ajuda a diminuir a competição. Os cães selvagens frequentemente caçam indivíduos saudáveis usando a sua resistência. Enquanto isso, as hienas tendem a focar-se em presas feridas, fracas ou mortas, atuando como os limpadores do ecossistema. Após cada caçada, os restos tornam-se uma valiosa fonte de alimento para necrófagos, como abutres e chacais. Os abutres são os primeiros a aparecer. Eles podem avistar sinais de morte de uma altitude de mais de 3.000 pés. No chão, os chacais chegam silenciosamente, esperando para capitalizar o que resta. A savana, outrora um mundo onde leões e cães selvagens coexistiam como duas peças fundamentais do quebra-cabeça da natureza, tornou-se agora um campo de batalha entre a natureza e a humanidade. Mas mesmo nessa escuridão, eles permanecem resilientes. Cada passo firme de um leão, cada caçada sacrificial de um cão selvagem, é um lembrete sagrado de que a vida na savana é um presente precioso. No entanto, a esperança não está totalmente perdida. Corredores ecológicos restaurados no delta do Okavango e no Serengeti abriram novos caminhos conectando áreas isoladas.